Agora você vai fazer a refeição comigo e vai entender durante a refeição como a gente pode usar tudo, embora eu já tenha explicado, a gente vai reforçar um pouquinho os conceitos na prática, tudo bem? Então, tenho aqui meu prato de salada, ele poderia também ter folhas, as saladas podem ser o mais variadas possível, tá? Então, eu vou pegar o garfo e a faca, dedinho indicador embaixo, rotacionei. Lembra que eu não posso, subir meu cotovelo aqui para cortar, eu preciso manter ele rente ao meu corpo para fazer o corte. Eu vou cortar o chuchu, então eu apoio o garfo e corto com a faca. Trouxe até a boca. E descanso os talheres assim que eu termino de comer. A gente precisa pensar que o garfo e a faca, quando eles estão sendo utilizados, é como se eles fossem um casal inseparável. Tudo que eles fazem juntos na maior parte das vezes. Então eu peguei aqui, vou cortar esse tomatinho. Então eu pinço com o garfo tomatinho, corto. Eu não vou já apoiar a minha faca e trazer o tomatinho à boca. Eu mantenho a minha faquinha aqui, trago o tomatinho e aí sim eu apoio. Dessa forma, eu vou me alimentando com calma. Eu até consigo fazer a minha digestão melhor, lembre-se disso. Se eu engulo toda a comida, se eu mantenho o meu talher na mão, eu não consigo degustar de verdade aquele alimento, eu não consigo sentir o sabor de verdade e eu só jogo a comida para dentro. Então eu sempre vou cortar, colocar na minha boca, apoiar e aí sim eu tenho as mãos livres tanto para mastigar quanto para conversar com as pessoas ao meu lado. Vamos supor que eu tivesse finalizado aqui, eu iria pegar, eu vou colocar um pouquinho para o lado só para demonstrar para vocês. Finalizei, não quero mais, mesmo que tenha comidinha no prato, e eu vou colocar aqui os meus talheres na posição que a gente já aprendeu, sinalizando que eu estou satisfeita, que eu não vou mais comer. E aí o garçom viria e tiraria esse meu prato, mantendo o espaço vago e os outros talheres. E aí, de acordo com a nossa regra aqui, eu sei que eu tenho uma sopa, porque o próximo talher é uma colher, e essa sopa seria adicionada aqui, o prato da sopa viria aqui em seguida. Um detalhe que vocês podem ficar em dúvida também é se eu tiver folhas. A gente nunca corta a folha com a faca, tá? Vou pegar aqui novamente só para simular. Se eu tenho uma folha, eu apoio com o garfo aquela folha e a minha faca ela vai sendo usada para eu ir fazendo uma trouxinha até que ela fique pequena o suficiente para entrar na minha boca. Eu espeto com o garfo, coloco na minha boca e apoio novamente aqui para dizer que eu finalizei. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação à salada? Se sim, me fale aqui. Vamos para a próxima parte, para o nosso próximo prato. Agora nós vamos para o nosso segundo prato, a nossa segunda refeição, que é a sopa, que pode ser uma sopa ou creme. E aí, a gente vai entender, eu já sabia que eu teria um creme ao invés de uma sopa, porque a minha colher era arredondada. Se fosse uma sopa com pedaços, eu vou sair da câmera por um segundo. Não sei se eu saí, na verdade. Mas se fosse uma sopa com pedaços, eu teria uma colher assim, uma colher de sopa tradicional com a pontinha. Por quê? Você vai entender, tá? Mas se eu tivesse uma sopa com pedaços, eu iria pegar essa colher, com a pontinha, o formato dela, eu iria pegar os legumes, a carninha, os pedacinhos aqui, e eu traria a minha boca com a pontinha aqui para minha boca, porque esse formato dela é feito para isso. Agora, quando eu olho essa colher, eu percebo que ela não tem a ponta afunilada, ela é redondinha, ela é toda redondinha. Então ela não foi feita para eu colocar direto assim na minha boca e a gente vai entender como que a gente vai usar.
Eu escolhi o creme exatamente para poder explicar para vocês como a gente vai comer um creme, que é diferente da sopa tradicional, que é mais intuitivo e a gente já sabe como fazer. Então, eu vou pegar aqui a minha colher. Colher eu vou segurar dessa forma, normal. E eu vou pegar o creme com a lateral, com a bordinha da minha direção para frente. Então, eu não trago para mim, eu faço da minha direção para frente, tudo bem? Então, eu peguei aqui a sopinha, um pouquinho do creminho, da minha direção para frente, e eu vou na bordinha do prato e limpo o excesso para que não pingue, não pode pingar. E aí eu trago a minha direção e me sirvo da sopinha. Assim eu como creme. Comi, eu vou apoiar aqui como eu apoiaria o garfo bonitinho, né? Eu teria que deixar na diagonal, eu vou deixar na diagonal. Só que como eu não tenho outra coisa, eu não tenho uma faquinha para deixar ao lado, eu deixo ela aqui na diagonalzinha. Então, mais uma vez, para a gente entender que esse é diferente, né? Tenho aqui, vou me servir da minha direção para frente. Vim na bordinha, limpei o excesso. Vou limpar o excesso na bordinha. E aí, eu venho com a lateral de dentro e como a sopa. Quando eu vou usar o guardanapo, como a gente aprendeu antes, ele tá fechadinho. Eu venho, limpo minha boca com a bordinha, com a partinha de dentro, fecho para que ninguém veja a sujeirinha, devolvo para o meu colo. Finalizei a sopa, eu apoio aqui embaixo e mostro que eu terminei de comer a minha sopa ou o meu creme. Lembrando que se fosse uma sopa com pedaços, eu utilizaria, eu vou pegar um pouquinho só para mostrar para vocês, não é o ideal, mas eu pegaria com a pontinha e traria com a pontinha para minha direção. E aí eu deixaria da mesma forma que eu deixei essa colher aqui. Alguma dúvida sobre sopas ou cremes? Se sim, me fale aqui embaixo e vamos passar para o nosso próximo prato. Bom, agora eu tenho o meu último prato da refeição principal. Eu não vou mostrar o peixe para vocês porque é muito similar. Os dois são carnes, os dois eu uso os talheres da mesma forma. A única diferença é que a faca de peixe não vai ter a serra. Eu vou só empurrar, mas é a mesma coisa, então eu vou mostrar direto para o prato principal para que não fique muito chato para vocês também. Mas se vocês tiverem dúvidas em relação à questão do peixe, me falem que eu gravo depois uma sessão de tirar dúvidas para vocês, tá? Então vamos fingir que eu comi o peixe e agora chegou o meu prato principal, um filé com um acompanhamento. Eu vou pegar os meus talheres na posição que a gente já conhece, viro, apoio na carne e faço o corte aqui. E aí tem aquela questão, Ju, como que eu vou comer o acompanhamento que está aqui ao lado se eu não vou trocar de lado o meu garfo? Como que eu vou comer com o meu garfo, tá? E aí a gente vai entender, ok, comi a carne, se eu for comer a carne sozinha, eu vou pegar essa carne, vou trazer até a minha boca, mastigar, vou deixar ali apoiando. Estou fazendo aqui com vocês uma coisa que eu não posso fazer, que é comer falando com os talheres na mão, mas eu preciso ser didática, tá? Então vamos lá, coloquei na minha boca. Não podemos falar de boca cheia. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, não podemos falar de boca cheia. Por isso que a gente demora, a gente termina de mastigar e aí a gente fala. Como que eu faço para comer isso daqui? Vamos lá. Eu vou pegar o talher, vou apoiar aqui na minha faca, na minha carne e vou cortar. Aqui, cortando. A faca ela tá aqui exatamente para isso, para cortar o filé
e o garfo para segurar. Mas eu tenho um acompanhamento, eu vou trocar de lugar só para mostrar para vocês aqui. Eu vou apoiar a minha carne com o meu garfo e eu vou pegar o meu acompanhamento e com a faca eu vou trazer esse acompanhamento para cima do meu pedaço de carne. Lembra que eu falei que na etiqueta universal, que surgiu ali na Europa, ela foi feita para comer os alimentos daquela região? Então a gente tem que pensar que a carne vinha com purê de batata, a carne vinha com algum legume mais pastosinho, que dava para colocar por cima, diferente de um arroz super soltinho. Mas, veja, mesmo um arroz bem soltinho, a gente consegue fazer isso de colocar em cima da nossa carne. Aqui eu estou com um tabule, que também é mais soltinho, e eu consegui fazer isso. Então venho, vocês vão ter que me esperar mastigar mais uma vez. Pronto. Terminei de mastigar, vou limpar a minha boca. E aí eu posso tomar um gole da minha água. Sempre antes de me servir da bebida, eu preciso limpar a boca, tá? E aí eu devolvo aqui. Então, sempre antes de beber, para não melecar o copo inteiro, eu limpo a minha boca. Eu também não vou esfregar o guardanapo dessa forma. Eu dou batidinhas, que é o suficiente, para limpar a boca. Alguns pontos interessantes. Quando nós estamos esperando, a gente vai deixar os talheres nessa posição. Lado esquerdo, o garfo, lado direito a faca, apontadinho para baixo, assim, tá bom? Aí o que acontece? Porque é a posição que eu vou pegar para comer. Se eu estivesse falando da etiqueta americana, e eu vou explicar isso porque talvez vocês vejam isso e talvez vocês fiquem confusas, seria muito comum isso acontecer. Peguei, cortei, e aí eu apoio a minha faca aqui em cima, na diagonal do lado direito, pego com a minha mão direita, troco, e aí eu vou comer. Então, isso é muito comum, ó, repetindo para vocês entenderem o caminho. Peguei, cortei com a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda. Apoiei a minha faca, peguei o garfo com a mão direita e troquei. Só que assim, é muito malabarismo. Se você quiser simplificar a sua vida, já está espetado com a mão esquerda? Coma com a própria mão esquerda, tá? Comi ali com a mão esquerda, terminei, enquanto eu mastigo, eu apoio aqui. E quando eu finalizar, eu vou abrir um espaço, eu teria terminado o prato, né? Mas eu apoio aqui. Uma coisa que vocês podem ver, que talvez vocês fiquem confusas, é que talvez vocês vejam em um restaurante mais tradicional, alguém fazendo isso, eu finalizo e deixo o garfo virado para baixo. O que isso quer dizer quando eu finalizo e viro o garfo para baixo? Que eu não gostei da comida, que a comida poderia ter mais sal. Não, nada disso. Simplesmente essa daqui é a forma da etiqueta francesa de posicionar o talher. Ao invés de deixar o garfo viradinho para cima, se deixa o garfo viradinho para baixo. Mas como nós estamos aprendendo a etiqueta universal, a gente coloca na posição tradicional. Também pode ser aqui, ó, apontando para cima ou apontando para o lado. Dê uma olhadinha na situação do seu prato, como vai ficar mais fácil para você fazer. Mas é assim que nós comemos a carne, nós cortamos a carne, e é assim que nós comemos o acompanhamento. O acompanhamento ele vai para cima da carne, para cima da proteína, que assim fica mais fácil da gente conseguir colocar. Ju, vamos supor que eu tenha ervilhas ou alguma coisa que eu preciso, bem pequenininha, que eu preciso espetar. Eu vou espetar com o garfo mesmo, olha. Então, eu tô aqui, eu vou pegar um tomatinho bem pequenininho.
eu espeto aquilo e aí eu posso espetar na carne. E eu posso comer isso. E aí, quando eu finalizo a minha refeição, eu vou posicionar os talheres no lugar que a gente já conhece. Agora nós vamos para a nossa sobremesa. O pratinho de pão muitas vezes vai ficar até o final aqui da parte salgada, mas quando chega a hora do doce, esse pratinho também sai. Em alguns restaurantes o pratinho sai logo ali no início, na hora da salada. Vai depender. Agora vamos para a sobremesa. Agora nós vamos para a nossa última parte, que é a sobremesa. Eu trouxe aqui uma sobremesa normal, uma panquequinha. De modo geral, você vai ter de talheres de sobremesa a colher e o garfo. Talvez você encontre uma faca aqui. Essa faca, ela vai aparecer quando a gente tem alguma sobremesa que a gente precisa cortar. Uma fruta, como uma melancia, um melão, um abacaxi, alguma coisa que eu preciso cortar e eu sigo exatamente a mesma linha dos pratos anteriores que a gente já aprendeu. Mas quando eu encontro uma colher e um garfo, o que eu vou fazer? Então vamos lá. O que a gente vai entender? Vamos lembrar disso para que a gente não esqueça. O garfo está olhando para a direita e a colher está olhando para a esquerda. Imagine que são barquinhos. Eu vou pegar esses dois barquinhos e eles estão dando ré e voltando para o porto. Então, eles voltam aqui para o porto deles. Vamos imaginar que eles saíram do porto e eles foram naquela posição e eles voltam para o porto. Dessa forma, eu sei que a colher vai ficar do lado direito e o garfo vai ficar do lado esquerdo. Eu sei que pode ser confuso, por quê? Porque a gente sabe que quando eu não tenho faca, eu uso o garfo na mão direita e a colher é na mão direita. Então eu posso pensar, meu Deus, eu vou usar os dois na mão direita? Não. Quando eu tenho o garfo e a colher, é porque o garfo vai servir para segurar a comida, enquanto a colher vai servir para cortar a comida. É assim que funciona. Então a gente vai entender aqui. Colher na mão direita, garfo na mão esquerda. Eu vou pegar o garfo na mesma posição e eu vou apoiar aqui na minha panquequinha. Eu seguro a sobremesa com o garfo, tá? Então serve para segurar, para não ficar dançando. O mesmo seria com bolinho ou qualquer outra coisa. E a colher, eu vou utilizar a lateral dela para cortar. E aí eu venho até a minha boca e coloco a sobremesa. E eu vou colocar para descansar na mesma posição que eu colocaria. A colher viradinha para cima e o garfo viradinho para baixo, os dois assim formando uma piramidezinha, tá? Então, garfo segura, colher corta. Se eu tivesse um creminho, um creme brulee, por exemplo, um mousse, eu receberia só a colher, porque eu não precisaria de outra coisa para segurar essa sobremesa. Agora, quando eu tenho uma sobremesa que eu preciso segurar, eu vou receber o garfo. Eu coloquei aqui uma cereja para exemplificar uma coisa para vocês. Quando eu encontro qualquer coisa com caroço, cereja, azeitona, enfim, qualquer coisa que você vai pensar que tem um caroço, eu posso comer de duas formas. Se eu tenho uma sobremesa com os talheres e eu tenho uma cereja aqui, essa cereja será comida com o talher. Então, se eu tenho o talher na mesa, está no meio de uma refeição, eu vou comer aquilo com o talher. O mesmo serve para uma batata frita, por exemplo. Se você pede uma batata frita com hambúrguer, você vai comer com as mãos, porque você está comendo com as mãos. Agora, quando você tem os talheres, a mesa está no meio de uma refeição, você vai comer com os talheres. Se eu tenho uma cerejinha aqui e essa cereja tem um caroço, mas ela está no meio da minha sobremesa, eu entendo que eu preciso comer essa cereja com o garfo. E o que acontece quando eu tenho o carocinho? Da mesma forma que entra da minha boca, sai da minha boca. O mesmo serve para espinha de peixe, tá? Então, se entrou com o garfo, o caroço precisa sair com o garfo. Se
Se eu tenho ali na mesa um baldinho de cerejinha, se eu tenho uma azeitona de entrada e eu for comer com a minha mão, eu tiro com a minha mão, tá? Como eu já mostrei bastante com os talheres, eu vou mostrar como que eu como a cereja com a mão, porque às vezes pode ficar uma dúvida. Então, eu vou pegar a cerejinha com a mão mesmo e vou colocar na minha boca. Se eu tivesse aqui um baldinho de cerejinhas, eu não iria lá e pegaria do baldinho. Eu colocaria no meu pratinho, do meu pratinho eu comeria, tá? Pegaria com uma colherzinha, com alguma coisa, colocaria no meu pratinho, do meu pratinho eu comeria. Então, eu vou comer a cereja. A cereja é muito grandinha, eu não vou colocar tudo na minha boca, não precisa fazer isso. Mas na segunda vez, eu vou colocar na minha boca e vai sobrar o caroço. Deixei o carocinho no cantinho do pratinho e limpei os meus dedos lá na parte de dentro do meu guardanapo, porque assim ninguém vê a manchinha da cereja. E deixei o carocinho assim. Da mesma forma funcionaria com uma azeitona, da mesma forma funcionaria com qualquer outra coisa. Se eu fosse comer com garfo, eu colocaria, comeria, e aí eu tiraria com o garfo. Então eu viraria o garfo para cima, colocaria no garfo e iria dispor no meu prato, tá bom? Terminei a minha sobremesa, garfo vem por baixo, sempre por baixo, colher vem por cima e eu sinalizo que eu terminei a minha sobremesa. E aí sim eu vou para o final. Outro detalhe importante é que quando a gente tem a sobremesa, a taça de vinho foi embora, eu fiquei só com a minha água. Se eu tivesse um vinho de sobremesa, ele entraria aqui. Mas se eu não vou beber nada alcoólico, eles tiram a última taça e eu fico só com a minha taça de água. Agora eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre comportamento à mesa na próxima aula, algumas adaptações, mas espero que você tenha gostado de jantar comigo. Óbvio que eu não comi tudo, porque senão essa aula teria 2 horas, mas espero que tenha ficado claro e se ficou qualquer dúvida, me diga aqui embaixo. Até a próxima!